Então, senhores e servos da inteligência artificial, é extraordinário, não é? Porque tivemos a primeira apresentação em que, de repente, tudo é fantástico. A inteligência artificial resolve todos os problemas em frações de segundos. Eu pergunto quem é que, daqui desta sala, assinaria o regulamento que foi apresentado pela inteligência artificial na fração de segundos. Depois, ali, um colega, o Dr. Pinheiro Torres, referiu um problema gravíssimo que eu ontem tive a dar uma conferência no Tribunal da Relação do Porto, na presença da Senhora Secretária da Justiça, e um dos problemas que temos, que o professor Paulo Novaes referiu, é a segurança da internet. Ora, como podem imaginar, pôr documentos disponíveis na internet que estão debaixo do segredo de Estado, ou do segredo de Justiça, peço desculpa, como é que se protege isso? Onde é que vamos proteger os dados? Ora, no campo de batalha, toda a gente fica muito espantada com o padre que trabalha nas áreas da guerra, mas todos nós utilizamos tecnologia da guerra. Eu acho muito curioso que, em geral, somos todos contra o aborto, mas ninguém se importa de utilizar a tecnologia de guerra que é feita e desenhada para eliminar alvos militares. Oh, senhor padre, eu? Sim. Olha, o GPS, que provavelmente toda a gente utiliza, é uma tecnologia militar norte-americana. De cada vez que a usam, ainda pagam royalties ao exército norte-americano. O sistema de mensagens automático da WhatsApp e outras apps foi desenvolvido na Guerra do Kosovo. Portanto, há imensa tecnologia militar que nós utilizamos e a inteligência artificial para os grandes Estados é desenvolvida no campo de batalha. A inteligência artificial permite conhecer realidades que às vezes os comandantes militares nem sequer sabiam. Ora, eu fiquei todo contente depois de termos aqui duas pessoas a vender a inteligência artificial em toda a sua capacidade. Veio o professor Paulo Novaes a entrar aqui, cuidado com o controle da inteligência artificial. É bom que não se perca a noção da reflexão crítica sobre um instrumento que é super poderoso, mas como qualquer instrumento pode levantar problemas. Ora, no campo de batalha, a inteligência artificial resolve-nos problemas fantásticos, acrescenta-nos outros problemas. E um problema que aqui ainda não foi levantado é o problema da responsabilidade. Quando uma coisa corre mal com a inteligência artificial, quer por erros ou quer por mau funcionamento, e já aqui estamos a distinguir duas realidades do ponto de vista da computação muito diferentes, quem é que vai ser responsável? Se uma pessoa é morta no campo de batalha por erro, quem é que vai ser responsável? Quem desenhou a máquina? Quem utilizou a máquina? O comandante militar? A própria máquina? E vão-me dizer assim, Sr. Padre, olha, Portugal, para bem e para mal, não estamos envolvidos em guerra. Verdade. Mas não sei se se lembram que em 2021, e temos um caso atual nos Estados Unidos, descoberto o ano passado, temos também o caso da França. Vamos para o caso francês, que é o caso mais fantástico. O sistema francês criou um sistema, portanto, o governo saberia que muitas pessoas constroem piscinas sem as declarar para efeitos de impostos. Criaram um dronezinho que percorre o território nacional francês à procura de piscinas. Se pensarem nisto, é uma coisa facílima de se fazer, porque é dar o formato de piscinas, etc., a um computador e ele vai, sobrevoa, identificar a imagem, não é nada de complexo. Pronto, o sistema custou 26 milhões ao Estado francês, desenhar todo o sistema. O Estado francês, só o ano passado, fez 40 milhões em impostos de piscinas não declaradas. Pronto. O caso holandês é mais grave, não é? Portanto, o sistema holandês, em 2001, aplica um sistema para a gestão do apoio às famílias com crianças, ou seja, o subsídio para a escola, o subsídio de filhos, etc, etc. Entretanto, o sistema detectava pessoas que tinham recebido dinheiro a mais do Estado holandês. Ora, essas pessoas que tinham recebido dinheiro a mais tinham que devolver ao Estado.
ao ponto que com juros, demora, etc., eram verdadeiras fortunas. Houve pessoas que ficaram totalmente endividadas e houve pessoas que cometeram suicídio por não ter dinheiro. Em 2021, como sabem, foi descoberto que o sistema tinha um erro de cálculo. E que foi o Estado, agora é o Estado holandês, que não tem dinheiro para compensar as pessoas que ficaram endividadas e algumas já morreram. E, portanto, a inteligência artificial, quando funciona mal, não tem a maravilha dos PowerPoints que nós apresentamos. E, portanto, a questão para um jurista é onde é que para a responsabilidade? O que é que fazemos disto? E, por isso, a noção de controle humano, que o professor Paulo Moraes introduziu aqui, é uma questão fundamental. Porque com o novo modelo de inteligência artificial, sobretudo com a inteligência artificial generativa, a inteligência artificial cria conhecimento. Cria conhecimento, não é? Portanto, nós temos no ChatGPT o acesso a todo o conhecimento que está na internet, criam-nos músicas. Olhem, se a música fosse, por exemplo, um incentivo ao suicídio. Não tem sentido mais teres uma alma. Quem é o responsável? O Martim, que pediu a música? A inteligência artificial que a criou? E eu que a ouvi? E, portanto, a inteligência artificial depois também tem aqui um lado que ainda não foi explorado. Ora, nós quando pensamos no campo de batalha, eu peço desculpa, o meu cérebro está um bocado empapado porque eu cheguei dos Estados Unidos ontem à tarde, já dei uma conferência ontem e amanhã às 6 da manhã regresso aos Estados Unidos, que dou aulas na segunda. Portanto, quando nós falamos do campo de batalha, nós pensamos imediatamente na situação da Ucrânia e na situação de Gaza. Mas quando movemos-nos para a inteligência artificial, o que se passa no campo de batalha para nós é irrelevante. O problema é a guerra entre computadores. O que é que eu permito, o que é que eu posso saber que o meu inimigo ainda não sabe? Que realidade eu posso criar no campo de batalha que o meu inimigo apareça como surpresa? Ora, eu tive a oportunidade de fazer assessoria jurídica ao governo britânico, ao governo israelita, há 2 anos atrás, antes da guerra, e ao governo inglês. Portanto, trabalho com as exigências que as forças armadas de um determinado Estado querem saber. A inteligência artificial é um instrumento que é posto ao serviço dos Estados. Aqui uma questão que eu gostei muito do que o professor Paulo Novaes disse, de que nós vamos encontrar um decalage entre pessoas que sabem e não sabem da inteligência artificial, ou que sabem manusear a inteligência artificial. Há outro, não sei se concorda, mas há outro problema com a inteligência artificial, a diferença entre ricos e pobres vai se acelerar. Portanto, os Estados ricos têm a oportunidade de ter... Olha, só na minha universidade somos 200 investigadores em inteligência artificial de diversas áreas, quer do direito, roboticistas, ciências da computação. Portanto, somos caros. Não lhes vou dizer quanto é que eu ganho. Não vejo nada. Vai tudo para os meus superiores. Não vejo nada, nada. Nós não casamos, não temos sogra, mas temos muitos superiores. Portanto, não vejo... Portanto... Mas, de facto, foi referida a professora Manuela Veloso, o professor Paulo Domingos, também temos a professora Virginia Dignon, Pedro Domingos, peço desculpa, tudo investigadores que, para fazerem um tipo de investigação que fazem, vão para fora. A minha universidade recebeu agora uma doação de 250 milhões de dólares, imagino que é 250 milhões de dólares, para investigação no geoespaço, que é agora onde eu trabalho. Ou seja, a gestão do espaço. A gestão dos satélites. Ora, eu consigo, através do uso de um satélite, como um terrorista que esteja a usar o GPS, eu levá-lo, e ele pergunta onde é que está o armazém das bombas, e eu crio-lhe o percurso onde ele vai ter diretamente com a polícia, por exemplo. Certo? Portanto, a utilização dos satélites, a utilização do espaço criou um novo domínio, até à data desconhecido, que em 2019, mais recentemente em 2022, foi definido pela NATO como um novo campo de batalha. Portanto, o novo campo de batalha vai ser no espaço. Tivemos a primeira colisão de satélites provocada pelos satélites do Sr. Elon Musk, da SpaceX, com a Estação Espacial da China, em 2022, levantou um grande borbulho. Portanto, ora bem,
Depois, eu acho que isto já foi referido por o professor Paulo Novaes, eu queria só referir para o que é importante para mim. Portanto, a inteligência artificial tem uma vantagem medonha que é, e que nos ultrapassa, a nós humanos, claramente, não na inteligência, e isso já foi aqui explicado, a criatividade humana supera completamente a criatividade da inteligência artificial. O que nós não conseguimos é gerir o volume de dados, a variedade de dados, à velocidade que a inteligência artificial gera. Portanto, como viram na primeira apresentação, a inteligência artificial, como disse o Martim, nós demoraríamos não sei quantas horas ou semanas a fazer um website para uma empresa e aqui em 10 minutos criamos uma coisa, claro, depois teríamos que fazer ajustes, etc. Mas quer dizer, é muitíssimo mais rápido que um humano. Ora, a velocidade da inteligência artificial é uma vantagem imensa, mas é também um problema muito grave. Porquê? Primeiro, a validação dos dados, ou seja, temos a certeza que a informação que é utilizada é a informação correta. Ora, depois temos o problema que os próprios algoritmos criam situações de enviesamento da informação. Por exemplo, se eu fizesse neste momento um cálculo dos direitos fundamentais da população negra, como vêem nestes dados que teríamos aqui, a população negra não teria direitos fundamentais. Porquê? Porque não temos uma única pessoa de população negra aqui. E este é o problema dos dados. Agora, imaginem isto na situação de um campo de batalha. Portanto, o sistema torna-se muito mais agudo. Ora, e depois, qual é o problema? Quando a velocidade é de tal forma, o resultado é de tal forma eficiente, que mesmo que eu perceba que exista uma situação de erro, ou seja, eu estou a ver as coisas a desenharem-se e o sistema provavelmente fez um erro, e temos situações destas na história militar recente, quando o comandante militar ou o operador vai tentar corrigir, quanto mais não seja desligar o sistema, já não vai a tempo útil. E isto é um problema da inteligência artificial. A velocidade do resultado é um calcanhar daqueles, muitas vezes. Ora bem, senhores ou servos da inteligência artificial, ora, temos aqui o famoso jogo do robô já aqui neste sentido que ele não só joga, mas também já manuseia. Isto é um desenvolvimento fabuloso, mas isto é mais investigação que eu fazia no Reino Unido. E eu não consegui encontrar a fotografia da universidade onde fiz o doutoramento, que tínhamos um professor que fez com a indústria dos plásticos, criamos a cara dele e depois todo um sistema robotizado e pusemos-lo sentado numa aula e os alunos, com uma gravação evidentemente, e os alunos acharam estranho que o professor naquela aula estava sentado, pronto, e sempre a explicar assim coisa. De repente o professor entrou a meio da aula. Clonagem chegou, pronto. Ora, nós hoje conseguimos criar, já na guerra da Ucrânia, por exemplo, os soldados invisíveis, ou seja, o uso de roupa que não é detectada via câmaras ou filtros. Portanto, os soldados tornam-se realmente invisíveis a radar. Ora, e agora está aqui o bichinho que eu mostro sempre, eu até pus em grande, porque toda a gente fica muito fascinada com o objeto que serviu de protótipo à minha tese de doutoramento, que é um modelo inglês-holandês, e já vou explicar como é que funciona. Ai, Jesus, estão a ver o quanto eu sou bom com a tecnologia, ao ponto... Eu fiquei tão contente quando o professor Paulo Novaes disse que era um triângulo, eu disse, já tenho um colega. Olha, e agora quem me resolve este problema? Estão a ver? Tanta coisa com... Pronto, fantástico. Pronto, muito bem. Então, o que é que nós temos? Temos aqui, este sistema chama-se B-Drone, eu escolhi porque toda a gente fica fascinada com o tamanho. A única coisa famosa do meu doutoramento é ter sido publicado por Cambridge e o meu polegar, pronto, que está ali na fotografia. Então, o meu dedo está ampliado 100 vezes, temos um mosquito que pesa 9 gramas, que vou avançar aqui... Portanto, aqui é possível detectar-se melhor. Portanto, tem uma agulha, se podem ver na parte final, tem uma parecido com uma seringa.
depois tem uma câmara, tem duas câmaras, uma que se vê e outra por cima da seringa introduzida. As duas câmaras têm funções diferentes. Depois tem um microprocessador, aquela circunferência, as asas e tem 6 patas que são sensores. Ora, nós chamamos a este drone o drone abelha, apesar de parecer um mosquito. A razão é que este drone, uma vez que pica o terrorista, já vou explicar em que circunstâncias isto é utilizado, ele desfragmenta-se para que não seja localizada a tecnologia que é utilizada e, portanto, como sabem, a abelha também quando pica morre. Portanto, é chamado o bee drone porque segue o princípio da abelha. Outro princípio deste bee drone, que talvez também é único, relativamente, é entrarmos num campo da inteligência, da machine learning, da inteligência artificial, do que nós chamamos bottom-up. Portanto, nós até à data o que fazemos é introduzir dados num computador, do top para baixo, e o computador depois gera a informação. Ora, o professor Brooks da Universidade de Reading, no Reino Unido, tem um livro muito interessante, uma experiência que ele teve, quase epifânica, de ele estar sentado em frente a um lago e desesperado com um problema que têm os autores da ciência da computação, que é o problema do professor Pedro Domingos, que é como é que eu meto toda a informação do mundo dentro de um computador. Pronto. E de repente ele olha para uma árvore e vê uma série de mosquitos e os mosquitos não vão contra as paredes nem aos vidros e morrem. Então o professor Brooks chegou a esta conclusão. Porquê é que eu não crio mecanismos em que estes sistemas aprendam com a natureza? Então, este mosquito que tem aqui foi criado, está a ver? Olha os termos que nós usamos, foi criado dentro de um laboratório do tamanho mais ou menos desta sala, cheio de arbustos, paredes, obstáculos, e ele aprendeu a voar com os reais mosquitos e abelhas. Ninguém o ensinou a voar. Não foi programado para voar. Ele foi programado para aprender a voar e evitar obstáculos com a própria natureza. Isto é o que nós chamamos, a inteligência artificial machine learning, de bottom-up. O computador aprende. E aprende a ter atividades humanas, quase. Não é? Eu também, agora que estou inválido, vou contra tudo, não é? Mas, quer dizer, normalmente, se não tivesse o efeito do álcool, do vinho da missa, não vou contra paredes. Pronto, então, outras potencialidades deste sistema? Então, este sistema é utilizado em estações de comboio, não em estações de metro. Toda a gente depois faz uma pergunta, isto pode-se aplicar no metro de Lisboa? Não, eu posso explicar porquê, mas é utilizado em estações de comboios em que, quando é detectado um sujeito armado, portanto agora vou falar da cidade de Londres porque é a cidade que eu conheço melhor, onde vivi 12 anos e que tinha que lidar com isto, que é, portanto, é impossível, se fizerem esta experiência, aconselho a que não façam, mas se caminharem na cidade de Londres com uma arma escondida na carteira, no que for, não esperam mais do que 5 minutos para que sejam parados pela polícia. E a questão é como é que a polícia tem conhecimento da existência de uma arma que não é visível a olho nu. Pronto. Ora, quando existe a identificação do que possa ser um terrorista, de uma pessoa que entra dentro de uma estação de comboios fortemente armada e, portanto, aquilo que nós chamamos os suicidas, pronto, não sei como é que chamamos em inglês, é os suicide vesters, mas não sei como é que se diz em português. Pronto. O computador identifica, não é, por uso de câmaras CCTV, muitas vezes com leitura de infravermelhos, mas já vamos a esse departamento, e estes bee drones são automaticamente ativados. O veneno nunca é letal, porque nunca queremos matar um terrorista, não é? Para termos acesso à informação, se é um ataque isolado, se existe rede, etc. E este bee drone ataca a carótida, portanto aqui uma artéria principal atrás do ouvido, entra na corrente sanguínea, o veneno. Há duas possibilidades, ou a imobilização dos membros inferiores, as pessoas começam a sentir muitas queimbras e caem, ou então a simulação do infarto, com uma substância que provoca muitas dores à volta do coração,
a pessoa começa a sentir o braço muito preso, cai, depois aparecem logo uns enfermeiros, o senhor vai para um hospital um bocadinho diferente do costume. Mas pronto, e portanto os juristas entram aqui, qual é o tipo de força que é possível utilizar, quais são as garantias da pessoa que é alvejada com isto, em que circunstâncias é que o podemos utilizar, com que tipo de indivíduos pode ser utilizado, etc. Ora, temos aqui um problema que ainda não foi visto nas apresentações anteriores, que é, como podem imaginar, uma pessoa numa estação de comboios não está parada. Está a caminhar para uma plataforma, não é? Vai apanhar um comboio. Este B-drone tem que detectar a carótida de uma pessoa em movimento. Já viram algum enfermeiro, alguma médica que esteja a ponto de introduzir uma seringa com a pessoa a andar dentro do gabinete? É que se o fizesse, nós dizíamos, vou já para outro médico, não é? Portanto, a outra câmara que nós temos escondida, que está ali debaixo, está assim, portanto, há ali um sistema por debaixo da câmara preta, está assim uma abertura, onde tem outra câmara, em que permite fazer leitura óptica das artérias. Pronto, e ele, tac. É um sistema que funciona mais com homens do que senhoras. As senhoras são mais inteligentes que nós, e nomeadamente quando são terroristas. Porque o uso normal de cabelo comprido, o B-drone fica sempre lá espetado, enquanto nós homens geralmente temos a carótida mais à mostra, portanto as senhoras até na morte nos ultrapassam. E fizemos um teste na universidade de sentir a picadela, se a pessoa percebe a picadela ou não, e nós, homens, 96% dos casos nos homens, íamos diretos à picadela a ver o que é que se tinha passado, ativávamos ainda mais o veneno de forma mais rápida, porque mexemos na corrente sanguínea. As senhoras iam todas ver se tinham perdido o brinco. Quer dizer, temos que começar a aprender com as senhoras no direito à legítima defesa. Ora bem, pronto. Portanto, se nós tínhamos... Eu queria ir para trás. Se nós tínhamos, na década de 80, até hoje, ainda se utiliza, os drones, não é? Neste caso é um Reaper, que cabe neste estrado, já não é uma coisa enorme, que nos permitia detectar forças inimigas, etc. Agora temos isto. A inteligência artificial também permitiu, não é? Quando se falou do supercomputador, não sei se se lembram, quando em 1970, nos anos 70 foi criado o primeiro supercomputador, que era uma sala enorme, que tem menos capacidade que o nosso telemóvel de hoje em dia. Portanto, a inteligência artificial também permitiu que as coisas sejam muito mais pequenas, muito mais eficientes e pronto. Ora, muito bem, eu estava à espera que o professor Paulo Novaes explicasse como é que isto tudo funciona e vem agora ao jurista dar a aula da técnica. Ora bem, como é que isto tudo funciona, a inteligência artificial? Pronto, eu só trabalho, eu sei que aqui o professor Paulo Novaes vai me mirar as canelas, mas não hoje, que isto já está... Pronto. Que eu só trabalho... Olha, eu quando comecei o doutoramento, tinha o meu primeiro supervisor da área de Direito, israelita, segundo supervisor da área da filosofia norte-americana, e depois um professor de robótica que me dava as aulas de robótica para eu... Uma coisa que eu quis na minha tese é que fosse multidisciplinar, ao ponto que um engenheiro a conseguisse ler e não encontrasse erros do caráter técnico. É evidente que eu não sei o que sabe um roboticista, nem quero saber, nem de ciência de computação. Pronto. E lembro-me quando outro israelita, professor de robótica, a primeira vez, assim, então, Afonso, sistemas autónomos, mete-me uma fórmula no quadro. E eu disse, a ver, eu, matemática, deixei-a no 9º ano, de repente vejo uma fórmula que não tinha números. E vejo assim um Z. E eu olho para o Z e ele diz-me assim, sabe o que são integrais? E eu de integral só sabia o pão. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Que não foi, também estou a puxar uma coisa que não foi falada nas apresentações anteriores. É a dificuldade de encontrarmos dicionários comuns em que as pessoas da computação, portanto, mais do lado técnico, ao lado dos juristas que têm que regulamentar, aos filósofos eticistas, que nós não conseguimos sentar numa mesa para discutir isto. Por exemplo, eu disse sistemas autónomos. Se perguntarem a um jurista o que é autonomia
Se perguntarem a um da ciência da computação o que é autonomia e perguntarem a um padre o que é autonomia, para o sentido ético e religioso, vão ter 3 respostas que nada têm a ver uma com a outra. O direito é a melhor, mas porque nós somos a ciência da perfeição, mas isso aqui não é aberto à discussão neste momento. Portanto, o que é que acontece? E eu queria falar sobre... ora, nós temos este volume imenso de dados, pronto, que é este input X1, 2, isto é uma rede neuronal. Era isto que eu ia dizer. Eu, na atividade que faço, só trabalho com modelos de redes neuronais, existem outro tipo de algoritmos, portanto eu especializei-me nas redes neuronais, porque é geralmente com o que as Forças Armadas dos Estados trabalham, é com redes neuronais. Portanto, a rede neuronal o nome é para tentar imitar como é que o cérebro funciona e, portanto, nós pomos imensos dados, imaginem os dados todos de pessoas que sabemos que têm atividades comerciais que podem estar eventualmente ligadas ao suporte de redes terroristas. E entra ali nas bolinhas. Então, as bolinhas é o bolo, tá? Misturam os ingredientes todos e a massa começa a mexer. Agora podem-me perguntar, nós sabemos os ingredientes que vão lá parar? Às vezes os dados são supervisionados e, portanto, nós sabemos os dados que vão para lá. Agora, quando nós metemos a farinha, os ovos, etc., não sabemos exatamente o que é que de químico se está a passar dentro da massa. Isso justifica que alguns bolos sejam bolos, outros sejam tijolos. Ora, alguma coisa falhou. Ora bem, é impossível até hoje sabermos o que é que se passa nas bolinhas. É isto que nós chamamos aos sistemas de black box. Ou seja, mesmo para os programadores, hoje em dia, é impossível saber-se que nível de misturar de dados e os padrões que são encontrados entre os dados para se poder explicar, e um dos paradigmas da inteligência artificial de hoje é precisamente o Explainable AI, que é tentar perceber, de alguma forma, fazendo perguntas ao algoritmo para tentar perceber como é que o algoritmo processou os dados. E depois, neste caso, tem ali um caso interessante, tem 2 possibilidades de resultados. Um resultado 1 e um resultado 2. Ora, caberia ao operador humano, portanto a mim, dizer assim, bem, o resultado 1 tem 98% de possibilidades de ser o resultado correto. O resultado 2 tem a possibilidade de 80%. Portanto, a inteligência humana, normalmente, eu vou escolher o 98%. Olhem, e os 2%? O que é que acontece? Depois, o professor Paulo Novaes disse aqui uma coisa que, na altura, quando o bendito professor me explicava a inteligência artificial, eu achava, é tudo uns e zeros. Tudo uns e zeros. É só uns e zeros. E para quem não percebe disto, então é tudo fácil. É só zeros e uns, nem mete o 2. Ora, só para lhes explicar, numa situação, não sei se viram o filme O Eye in the Sky, portanto, eu acho que, que o nome, eu não sei bem o nome em português, mas está disponível no Netflix. É uma operação com um drone sobre o cálculo da regra da proporcionalidade no campo de batalha. E eu fiz a recensão crítica da tecnologia utilizada nesse filme, pronto, que aparecem periquitos e baratas e tudo, que é o que eu faço, não é? As baratas que utilizamos para gravação de áudio dentro das casas, pronto. E nós dizemos o resultado de 98%, 80%, quem é que decide isto? Porquê é que dá 80% num caso e 98% no outro? E entra aqui um problema da inteligência artificial, que é a imprevisibilidade de resultados. Pronto, as alucinações, como foi referido. Pronto, isto já entramos numa rede neuronal um bocadinho mais complexa. Se não houver a mistura de dados ali, a batedeira é aquela rede a misturar dados. E o que é que permite à inteligência artificial neste caso? É, por vezes, descobrir problemas que nós ainda nem sequer sabíamos que tínhamos. Por exemplo, imaginem numa situação de campo de batalha que é
estarmos a contar que as tropas inimigas se desloquem pela esquerda e, de repente, via satélite, via muitas coisas, conseguimos descobrir que por qualquer movimento que houve, destruição de uma ponte, no que fosse, é impossível as tropas deslocarem-se por aquela parte. Portanto, o ataque vai ser todo repensado. Pronto. Ora, isto agora é como é que uma rede neuronal funciona. Olha, ninguém entra ali. É um black box. Nós só vemos aquilo a funcionar, mas o que se passa lá dentro... Sabem quando encontram a mulher da vossa vida e dizem assim, houve logo uma química entre nós os dois? É o que se passa ali. É química entre dados. Pronto. Ora bem, então, nós temos aqui os problemas da inteligência artificial e com isto estou quase a concluir, que é... Santo Deus. A ver, a inteligência artificial faz um telefone normal e eu não atendia. Ora bem, então, temos o problema da black box, ou seja, eu entrar lá dentro para perceber e explicar o que é que o sistema fez, porque é que na primeira apresentação sugeriu aquele outcome, houve só um pedido e eu quero isto. Mas porquê é que foi aquele resultado? Pronto. Depois, criação de bias, que é uma coisa tremenda na inteligência artificial, levanta-nos imensos problemas. A aplicação do princípio da distinção, ou seja, eu no campo de batalha tenho que saber distinguir quem é um civil e quem é um combatente. Pronto. Os combatentes têm regras que têm que estar com o uniforme, mas eu vou-lhes dizer que sou um membro da Al-Qaeda. Ora, um membro. Tem jeito, tem. E os meus alunos, então, subscrevem completamente. Ora bem, imaginem que nós descobrimos que eu sou um membro da Al-Qaeda, estou todo armado e vou ao ponto de explodir. Agora que é para pôr aí as consciências morais que o professor Paulo Novaes punha. Ora, qual é a opção ética? Deixar-nos explodir e morremos todos? Esse é o objetivo de um ataque terrorista, não é? O terrorismo define-se por um ataque que é dirigido a civis inocentes. Segunda possibilidade era a possibilidade da polícia portuguesa ter um destes mosquitos, ou outros, que viesse aqui discretamente, atacava-me, eu caía, as pessoas, ai, coitadinho, teve um infarto. Iam todos para casa, almoçavam, até rezavam por mim, não é? Pensar que eu, olha, tadinho dele, caiu ali, não é? Ignoravam que era um terrorista. E estes são dois cenários. O terceiro cenário era a polícia entrar por aqui, não é? E eu começar a ver um movimento de pessoas estranhas e auto-explodir-me. Ora, eu pus esta situação na Católica de Lisboa há uns anos atrás e uma académica, portanto uma professora disse, estes sistemas têm que ser proibidos, porque delegar decisões de vida ou morte para máquinas é uma violação do princípio da humanidade, portanto da dignidade da pessoa humana. De alguma forma o professor Paulo Novaes levantou esta questão do controle humano. Pronto. E é um argumento fortíssimo. Eu não lhes vou dizer o que é que eu penso. Para isso leem o meu livro. Ora, não, porque é caríssimo, então não vale a pena. Mas o que eu estou a dizer é, só pensarmos aqui entre nós, não é? E esta professora, e eu disse-lhe assim, então imagine que está um sujeito fortemente armado, não é? A mesma situação que eu estava a descrever aqui, no metro de Lisboa, e a polícia portuguesa tem um destes sistemas. Utiliza-se ou não se utiliza? Ela disse, por questão de princípio, não se utiliza. Eu disse, então as pessoas morrem. É uma consequência de princípios. E eu disse, saiu-me isto. E se a sua filha estivesse na plataforma? Se põe as coisas nesses termos. Eu disse, se eu ponho as coisas nestes termos, e as pessoas que lá estão, por acaso também não são filhos e pais e irmãos de alguém, é só porque a sua filha tem tratamento especial. E nós temos, quando estamos a decidir a inteligência artificial e utilizar a tal reflexão crítica, nós temos que pensar em todas as multiplicidades e aplicações da inteligência artificial. Autorizava, neste caso, um sistema que me pusesse aqui a dormir, sim ou não?
Porque este é o problema com que os Estados se levantam. Nós às vezes criticamos os Estados Unidos, a Rússia. A Rússia é um assassino público. Pronto, digo-lhe eu que trabalho em direito internacional, aquilo é um horror. E pela primeira vez na história, termos os Estados Unidos a alinhar-se com a Rússia é uma coisa, do ponto de vista do direito internacional e do direito da guerra, absolutamente assustadora. Em que a inteligência artificial vai ter um papel como nunca teve na programação de futuros conflitos. Pronto. Ao ponto que a Rússia ameaçou em 2023 os Estados Unidos com as armas anti-satélite nucleares no espaço. Portanto, imaginem o que é nós termos uma guerra supostamente nuclear no espaço. Pronto. Portanto, temos estes problemas graves de saber quem é quem hoje em dia, não é? Pensavam que eu era um padre a dar aqui uma conferência, de repente estou a ponto de me explodir. No Jesus, quando eu estudei teologia em Roma, quem nos ia roubar a casa vestiam-se sempre de padres. É exatamente a mesma coisa. Porquê? Porque o uniforme, lá, o cabeção, a trela, não sei o quê, permite-nos dizer, aquele é de segurança. Pronto. O terrorista joga com isso mesmo, não é? Outro problema é o problema da proporcionalidade na guerra, que é, existe uma norma no direito da guerra que diz que quando um comandante militar vai atacar e sabe que vai haver consequências para civis, isto é a regra da proporcionalidade, só pode atacar se o dano colateral, portanto o dano para civis, não for considerado excessivo. Ora, até o ano passado, nós todos que escrevemos sobre esta matéria dizíamos que a inteligência artificial não tem a capacidade de aferir o que é excessivo. O que é excessivo? Ora, com o ChatGPT, nós temos já a inteligência artificial a entrar em níveis de abstração não até hoje conhecidos. Por exemplo, a professora Manuela Veloso, com quem eu condividi um painel giríssimo no mês de novembro, apresentou um resultado de uma investigação que ela fez em que lhe foi apresentado visualmente a um computador vários pratos de cozinha francesa. Não sei porque é que ela não escolheu a portuguesa, mas enfim. Aí é que eu defendo o LLM. Mas pronto. E de repente o computador distinguiu os pratos, dividiu em grupos, e a um determinado grupo chamou de cozinha gourmet francesa. Ora, nunca ninguém ensinou a um computador o que é que significa comida gourmet. Isto é que começa aqui outro fascínio da inteligência artificial. A inteligência artificial hoje consegue entrar em níveis de abstração até hoje só conhecidos pelos humanos. Eu não estou aqui a dizer que os humanos vão ser ultrapassados pelas máquinas, não sou nada... Eu sou muito cético, mas sou otimista relativamente à inteligência artificial. Pronto. E, portanto, hoje, depois do ChatGPT entrar, e mais outras tecnologias que vieram a seguir... Depois, outro problema, geralmente quem critica o meu trabalho, que é o seguinte. Muito bem, temos situações de erro e de mau funcionamento da inteligência artificial. Com os carros autónomos este argumento surge sempre. Mas ao fim do dia, estes carros provocam menos acidentes do que os conduzidos pelos humanos. Estas máquinas no campo de batalha permitem proteger muitos mais civis do que as armas normais. E começa o argumento para quem lida mais com a questão da filosofia do utilitarismo. Aquilo que promove a felicidade do maior número é a decisão moral. É? Portanto, a inteligência artificial, que eu acho que aqui não foi dito, o elemento mais fascinante que todos nós devíamos estudar de alguma forma mediante as nossas capacidades e interesses, não é? Portanto, pelo amor de Deus, se querem dormir, não leiam o meu livro, quer dizer, é o maior pesadelo que alguém pode ler aquilo antes de ir para a cama. Pronto. Ora, o que é que eu quero dizer com isto? Porque a inteligência artificial está-nos a obrigar a pensar o que é que significa ser humano. Se repararem.
Tudo isto que o professor Paulo Domingos ao início estava a dizer, não percam a criatividade humana, dizia o Hugo, a criatividade humana é uma coisa. Questão do controle, discernimento. Se repararem, são palavras que os oradores estão a dizer, nós temos que pensar o que é próprio de um humano. Porque um computador já pode, moralmente, nós dizemos, e juridicamente nós dizemos que um computador não toma uma decisão, mas perguntem ao professor Paulo Novaes se ele diz que um computador não toma uma decisão. Claro, porque do ponto de vista da ciência da computação, um resultado é uma decisão tomada por uma máquina. Não significa uma decisão moral, mas é um resultado. Pronto. E depois temos a responsabilidade. Quem é que vai ser responsável? Por exemplo, nos estudos que estamos a conduzir, a coisa fascinante de trabalhar numa universidade lá fora é que trabalhamos todos em conjunto. E eu estou a trabalhar num projeto que tem a ver com psicólogos da universidade e com a Faculdade de Medicina, com o Departamento de Pediatria. Pronto. Ora, como sabem, hoje os miúdos, até os pais, para darem de comer aos filhos, não é? Sobretudo quando são muito pequeninos, põem o vídeo a funcionar. Lá vai o Nodi. Havia uma altura que eu já não podia ouvir falar o Nodi, não é? Porque era quando todos os meus amigos começavam a ter filhos, eu ia de casa em casa e lá vai o Nodi. Enfim, e toda a gente põe lá o videozinho, a criança entretém-se e a colher entra, não é? Pronto, aqui é um desespero quando os miúdos não comem, exatamente. Ora, e isto molda-nos culturalmente. Molda-nos. Mas, por exemplo, o estudo que nós estamos a fazer é como muitas das aplicações utilizadas nos Estados Unidos, e agora, uma coisa que nós temos de ter muito cuidado é também a realidade que observamos, não é? E a Europa é muito diferente, mas não quer dizer que não haja estes riscos. Nos Estados Unidos está provado que as aplicações que têm aquele PG que nós vemos às vezes também nos filmes da Netflix, a dizer isto é aconselhável para crianças com idade superior aos 14 anos, ou 12, etc. Pronto, nas aplicações que são aconselhadas até aos 14 anos, portanto temos ali até a idade da adolescência, está provado que em mais de 70% das aplicações tem, na forma como as imagens são desenhadas, conotações de sensualidade muito elevadas, com comportamentos depois, pós a idade dos 14 e dos 15, com maior apetência sexual, por exemplo. Queremos isto? Não queremos isto? Com problemas gravíssimos de adição aos computadores, em que no departamento de psicologia, lá com a Faculdade de Pediatria, começam a notar os miúdos com uma apetência sexual cada vez mais novos. E sem contar com pais que não andam propriamente despidos à frente dos filhos. Portanto, de onde é que isto vinha? E começou-se a fazer o estudo e, de facto, se forem aos filmes da Disney, etc., supostamente seguros, as personagens hoje têm muito mais noções de sensualidade do que tinham no nosso tempo. Não é? Porquê? Porque seduz. E este é também aqui um lado cultural importantíssimo, por exemplo, não é? Como sabem, na Coreia do Sul, um dos negócios principais da inteligência artificial é os robôs do sexo, não é? Portanto, eu bem sei, as pessoas ficam, este padre fala destas coisas, não, mas é que é a realidade em que vivemos, não é? Quer dizer, não vamos fugir dela. Pronto, e acabei. Pronto, é isto. Portanto, para resumir, a inteligência artificial, coisa fantástica, está-nos a desafiar a perguntar-nos o que é que significa ser homens e mulheres dos tempos de hoje, vai criar fossos económicos gravíssimos, fossos culturais gravíssimos, ou seja, eu acho que em 20 anos, não sei o que é que pensam aqui mais quem lida com a técnica e com a realidade, quer dizer, pensar que daqui a 20 anos uma pessoa não trabalha com um computador de uma forma óbvia, é pensar que esta pessoa nunca terá trabalho no dia da vida, não é? É uma coisa... Não se pode dar mais bonecas às crianças, tem que se começar a dar computadores, porque é o mundo onde eles vão viver. Pronto, é isto. E depois, vou lançar o último desafio como padre, como investigador, como jurista, que é este. Um dos grandes mistérios da criação é o homem ser chamado a ser co-criador. Co-criador com a divindade, daí que vem a nossa responsabilidade social, etc. Não é? Co-criador.
Nós estamos a criar instrumentos, como a inteligência artificial, que são co-criadores. A inteligência artificial está a criar uma nova criação. E este pareceu-me ser o problema que o professor Paulo Novaes referia quanto à necessidade do controle humano. Eu só tenho dúvidas é se ainda vamos a tempo